Olá, tudo bom com você? O vídeo de hoje é para falar sobre um assunto que eu gosto muito de conversar, que é preciso cada vez mais discutirmos e conversarmos a respeito, que tem um nome muito complicado, que poucas pessoas conseguem falar e que por isso a gente precisa nos aproximar, entender melhor. Eu estou falando do puerpério, ou então do pauerpério, como o meu querido editor Chico gosta de chamar, já que ele não consegue falar esse nome. Mas justamente por ter um nome tão complicado que as pessoas às vezes não conseguem nem falar, a gente precisa entender então o que é vivenciado nesse puerpério. Vem comigo, porque aqui a gente vai conversar sobre o que é esse puerpério, a diferença entre o puerpério médico e o puerpério emocional, o vulcão interno que acontece dentro de cada mulher ali no puerpério imediato, até quanto tempo mais ou menos pode ser que dure esse puerpério e vamos tentar também nos livrar de algumas culpas que acontecem, né, já ali desde o nascimento dessa criança. Então, vem comigo e vamos conversar sobre isso. Bom, se você não me conhece, eu sou a Bianca Amorim, eu sou psicóloga, coach de mães, idealizadora do programa Renascendo Após a Maternidade e também do grupo terapêutico online Renascer, que daqui a pouco eu vou conversar melhor sobre ele com você. E sou mãe do Davi e do Lucas, e foram essas duas maternidades e, consequentemente, dois puerpérios totalmente diferentes que me fizeram perceber que a minha missão de vida era apoiar outras mães a passarem por esse momento tão conturbado e complicado de uma forma mais tranquila, amena e segura, tá? Então, para a gente começar a entender o que é esse puerpério, eu vou trazer o nosso querido dicionário e o que está escrito lá no Aurélio é que o puerpério é o período que se segue ao parto até que os órgãos genitais e o estado geral da mulher retomem a normalidade. Esse é o primeiro aspecto e, logicamente, isso se refere à parte do puerpério médico, né? Quando a gente procura o que é puerpério no Google, na literatura de uma forma geral, a gente encontra essa referência, né? O tempo que leva o corpo da mulher voltar ao seu estado de antes da gestação. Isso dura mais ou menos de 40 a 60 dias após o parto. Ok, esse é um período muito importante, essas transformações físicas também devem ser levadas em conta, mas não são as únicas transformações, né? É só uma parte. E aí lá na Aurélia, a segunda parte da definição diz que são um conjunto dos fenômenos ocorrentes nesse período. Então, essa segunda parte é a parte que nos cabe, é a parte do puerpério emocional, que se refere a esses fenômenos, a essas transformações, que não são só físicas, mas também emocionais, sociais e familiares, que levam a uma certa desestrutura emocional da mulher e não só da mulher. É importante que a gente compreenda que não só a mulher vive o puerpério, mas também o pai dessa criança e todo o restante da sociedade na qual ela está inserida. Todo mundo faz uma reorganização para abraçar aquele ser novo que está chegando. Todo mundo tem que se adaptar àquela criança, todo mundo tem que conhecer quem é aquela criança. Então, todo esse contexto vive o período do puerpério. Porém, é claro que a mulher vive com uma intensidade maior. Ela gerou aquele ser, né? Depois esse ser nasceu dela, transformou-se em um bebê, né? Essa mulher tinha um bebê idealizado na cabeça e por mais que a gente tente não idealizar, a gente idealiza sim esse bebê. Esse bebê saiu e se transformou num bebê real, que essa mulher ainda tem que reconhecer como sendo dela, sendo diferente daquele bebê que ela idealizou. Então, essa transformação física desse bebê nascer e também essa transformação dela ver esse bebê que nasceu, que é o bebê real, e de reconhecê-lo, de observá-lo que esse sim é seu filho, também faz parte desse puerpério e também confunde bastante as emoções das mulheres. E aí a gente entra na questão do vulcão em erupção, que eu costumo
fazer essa analogia para dizer o que é uma mãe, né, no puerpério inicial, naqueles primeiros dias de vida da criança. Porque essa criança nasce, né, a gente estava ali com muitos hormônios no nosso corpo. Quando a criança nasce, esses hormônios saem assim bruscamente de uma hora para outra, né? E junto com essa queda hormonal, né, a gente tem também essas mudanças emocionais, né? Esse entendimento de quem é aquele bebê, esse estranhamento, porque a gente começa a se culpar, e aí a gente já entra na questão da culpa, a gente se culpa por estranhar aquele bebê que nasceu, quando na verdade é um processo normal e que precisa acontecer, porque realmente a gente precisa quebrar a nossa ilusão de que ele não é aquele bebê que a gente idealizou. E aí a gente tem o seguinte, o nosso sistema hormonal e o nosso sistema emocional começam a se debater entre eles, dentro do nosso ser, começam a se debater. Nos primeiros dias a gente não percebe tanto esse movimento dentro da gente. Lá pelo 4º, 5º dia de vida dessa criança, eles começam a se debater ainda mais forte e aí vai virando pequenas fissuras, né, dentro do nosso ser. Essas fissuras vão crescendo à medida que eles continuam se debatendo. E aí o que acontece? Abre-se uma cratera dentro do nosso ser, porque o nosso sistema hormonal e o nosso sistema emocional estão ali em conflito, né? Estão tentando compreender esse novo momento da nossa vida. E aí, quando a gente abre essa cratera emocional dentro do nosso ser, basta um chorinho que a gente não consegue cessar, ou então um marido que não está nos apoiando na amamentação, ou então uma sogra que está dando muitos palpites. Basta uma coisa muito pequena para, bum, o nosso vulcão entrar em erupção. E isso acontece com muita frequência e isso é normal. Isso é uma adaptação do nosso corpo com tantas modificações físicas e emocionais que geram, né, em nós um acesso a sentimentos muito obscuros que a gente não costuma ter contato no nosso dia a dia. E isso nos desestabiliza, fazendo com que haja essa erupção e com que o nosso vulcão, né, fique aí ativo por um tempo, até que a gente consiga se reorganizar, entender todos esses sentimentos, sublimar, ou seja, colocar para o inconsciente alguns deles que a gente não queira trabalhar agora, elaborar todas essas questões, entender a nossa nova configuração familiar, se adaptar à nova realidade de vida, e aí esse vulcão volta a ficar inativo até provavelmente uma nova gestação e maternidade, tá? Então é esse o vulcão, essa é a minha analogia do vulcão ali nos primeiros dias do puerpério. Mas esse puerpério não dura somente esses primeiros dias, esse puerpério também não dura somente os 40, 60 dias que os médicos dizem. Esse puerpério pode ser bem prolongado e aí vai de uma experiência individualizada, né? Tem mulheres que podem sair do puerpério com o retorno da licença maternidade, 4, 6 meses. Mas tem mulheres que podem sair desse período do puerpério com 1 ano de vida dessa criança, 2 anos, às vezes até 3 anos de vida da criança, a mulher ainda está vivendo o puerpério, ainda está tentando entender todas essas transformações, tentando se adaptar à nova realidade de vida. E isso é possível, isso é normal, não é um problema, né? A gente precisa acolher as individualidades para que a gente entenda, né, o processo do puerpério como sendo algo amplo. No geral, na maioria das vezes, essa mulher, né, volta a sua vida, né, a sua normalidade, finaliza essa adaptação com essa nova vida por volta de 1 a 2 anos de vida da criança. Mas pode acontecer antes, como pode acontecer depois, e tá tudo certo. Bom, e aí entra alguns conceitos que a gente precisa compreender para que a gente diminua as nossas culpas e também as nossas idealizações com relação à maternidade, né? A primeira questão é essa questão de reconhecer esse bebê que eu já falei antes, que para muitas mulheres, né, esse entendimento inicial com o bebê demora a acontecer.
porque a idealização desse bebê era muito grande. Esse bebê que nasceu não é definitivamente o bebê idealizado. E até ela reconhecer esse novo bebê, esse bebê real como sendo dela, demora um pouco. Só que se a gente não conversa sobre isso, essa mulher se sente culpada, achando que ela não ama essa criança, quando na verdade isso não se refere a este bebê. Isso se refere à forma como ela idealizou o bebê dela e à forma como ela está recebendo, né, o bebê real. Isso sempre se refere a ela e não ao bebê. Então não há uma rejeição do bebê. E sim, há uma rejeição da realidade que ela precisa viver para que ela compreenda e abrace o bebê real e reconheça esse bebê real como sendo o bebê dela. Uma outra questão que a gente precisa compreender são os lutos que ocorrem após a maternidade. Essa mulher, ela perde muito com o nascimento do bebê. Por mais que ela queira, por mais que seja algo muito importante para ela, essa criança, né? Há uma série de lutos que ela vai ter que elaborar ao longo aí desses primeiros anos de vida. Ela perde a sua condição de ser individual, né? Ela passa a ter uma criança na qual depende bastante dela. Ela pode perder a sua condição de profissional. Ela perde o seu relacionamento por alguns momentos, né? Principalmente nos primeiros meses de vida. Enfim, ela perde muitas coisas e ela precisa lidar com isso logo, né, nos primeiros anos de vida dessa criança. Nos primeiros meses, no primeiro momento, esses lutos, né, é o que nós chamamos aí de baby blues ou tristeza materna, né? E eles são normais e precisam ser vivenciados também por essa mãe para que ela possa superar e se readaptar a essa sua nova condição de vida. Bom, e uma outra questão que a gente precisa conversar é sobre a onipotência materna, que quando essa criança nasce, a gente começa a perceber que a mãe não dá conta de tudo. Só que a sociedade nos vende como sim, a mãe dá conta de tudo, ela precisa dar conta de tudo e ela é a pessoa que vai ter que resolver tudo pelaquela criança. E na realidade o que a gente percebe é que a gente não faz isso, a gente realmente não dá conta de tudo, né? Só que como nos venderam como sendo algo até natural da mulher dar conta de tudo, a gente se sente culpada, fragilizada e irritada quando a gente percebe que a realidade é muito diferente e muitas vezes não pedimos ajuda por achar que estamos erradas em pedir. Então, essa é uma outra questão que a gente conversa já muito aqui no nosso canal do YouTube, que é sobre a necessidade da gente ter um apoio, né? Essa criança é um ser social que não depende somente de sua mãe, depende também do seu pai, dos seus avós, dos seus irmãos. Todo mundo que está ali ao redor daquela criança também é um ser responsável pelaquela criança e também pode apoiar essa mãe. E quanto mais apoio essa mãe tiver, principalmente ali nos primeiros meses de vida, menos desamparada essa mãe vai se sentir e mais capaz ela vai ser de suprir as necessidades primárias daquela criança. Então, gente, eu espero de verdade que com esse vídeo você tenha compreendido que o puerpério é sim um período que a gente precisa de muita atenção, principalmente atenção na nossa saúde emocional. Muitas coisas podem acontecer, inclusive distúrbios psicológicos podem acontecer nesse período. Aqui no nosso canal existe uma série falando sobre a saúde emocional da mãe, onde eu falo dos vários adoecimentos psíquicos que pode acometer uma mãe no período puerperal, mas também pode acontecer muita coisa que vai sim fragilizar essa mãe, mas que não é, né, necessariamente uma doença emocional, mas que ela precisa vivenciar, entender, elaborar, para que ela passe melhor por esse período. Para apoiar essas mães que não estão, né, propriamente doentes emocionalmente, mas que estão sim vivendo com dificuldade os desafios da maternidade, eu estou lançando um grupo terapêutico online que vai reunir de 5 a 10 mães, no máximo 10 mães, toda semana, para conversar, para elaborar, para escutar outras pessoas que passam por esse mesmo período de vida
e que assim elas possam, através da fala, da escuta e da mediação de um terapeuta, né, que no caso vai ser eu, compreenderem todos esses desafios, esses dilemas que a maternidade está ali lhe apresentando como novidade. Se você é mãe de um bebê até 12 meses e está precisando de apoio nesse período, venha fazer parte desse grupo terapêutico. Eu tenho certeza que vai te apoiar a ter uma maternidade muito mais segura, amena e também confiante, uma maternidade sua, sem seguir padrões. Se você tem interesse, é só clicar no link que vai aparecer aqui em cima, tá? Lá tem todas as informações desse grupo terapêutico. Ele já começa essa semana, no dia 20 de junho, mas você pode entrar também em outros momentos, caso tenha vaga nesse grupo terapêutico. É isso, gente. Eu espero te encontrar muito em breve, ou lá no grupo terapêutico, ou nos próximos vídeos. Um grande beijo. Tchau, tchau.